Questão 6, letra G. Vamos lá, na letra G, o que a gente tem aqui? A gente tem x vezes a raiz de alguma coisa. Vamos primeiro pensar um pouco no domínio dessa função. Tá. Aqui a gente tem uma raiz, né? E as coisas dentro da raiz, pelo menos aqui nos números reais, tem que ser uma coisa positiva, tem que ser uma coisa maior ou igual a zero. Beleza? Senão não tem sentido falar dessa função aqui nos números reais. Então tá aí, 8 menos x ao quadrado tem que ser uma coisa maior do que zero. Passando para o outro lado, a gente vai ter que x ao quadrado tem que ser menor do que 8. Tá, eu posso, como é menor do que zero, né? Como isso aqui tudo é maior do que zero, maior ou igual, posso tirar a raiz. A raiz de x ao quadrado é módulo de x, não vacila nisso não. Isso aqui tem que ser menor ou igual a raiz de 8. E aí a gente acaba que o nosso domínio da função ele tem que ser menor do que raiz de 8, maior ou igual a menos raiz de 8. Então tá aí o nosso domínio. Já adianto logo que nos extremos não faz sentido falar de derivada. Por quê? Porque para falar de derivada você tem que se aproximar pelos dois lados, tanto pela direita quanto pela esquerda. E como é que eu vou me aproximar de 8 pelo outro lado, se o outro lado não existe, não faz sentido? Então, provavelmente aqui não vai existir a derivada nesses dois pontos aqui, nos pontos de extremo. Então vamos fazer a segunda parte aí, que é derivar. Derivar isso aqui. Derivo o primeiro, mantenho o segundo. Mais, mantenho o primeiro. Derivo o segundo. Então aqui vai ficar 2 raiz de 8 menos x ao quadrado. Só que aqui eu tenho que multiplicar pela derivada interna da função. Então eu tenho que derivar isso aqui também. Beleza? A derivada interna dá menos 2x. Certinho? Então vamos lá. Para essa função existir, que nem eu falei, os pontos críticos são onde a derivada é igual a zero ou não existe. Para isso existir, obrigatoriamente a parte de baixo aqui tem que ser diferente de zero, né? Então, aqui vai ficar 2x ao quadrado. Ó, deu 2, ó, que legal. 8 menos x ao quadrado. A gente consegue cortar isso aqui. E aí o que a gente tem? Para essa função existir, isso aqui tem que ser diferente de zero. Eu vou fazer igual a zero para encontrar os valores em que ela não existe, beleza? Então 8 menos x ao quadrado igual a zero. E aí, resolvendo da mesma forma, eleva ao cubo, passo o 8 para o outro lado, a gente vai ter que 8 é igual a x ao quadrado, tirando a raiz, a gente vai ter que x é igual a mais ou menos raiz de 8. Então o que acontece? Como foi previsto, que nem eu falei, as derivadas não existem nos extremos das funções, né? Não existe no mais ou menos raiz de 8. Beleza? Tá, aqui a gente não vai considerar ele ponto crítico, porque ele não tá dentro, né? Ele tá nos extremos. Beleza? Então, como está nos extremos, a gente não considera. Também não vai precisar classificar, né, como máximo ou mínimo, porque não tem derivada do outro lado. Então, isso aqui ele está na borda. Como está na borda, a gente não classifica como ponto crítico. Então, vamos para a segunda parte aí, que é dizer que a derivada é igual a zero para encontrar os pontos críticos. Fazendo as derivadas igual a zero, a gente vai ter. Vou tirar o MMC aqui. Tirando o MMC, a gente vai ficar com
raiz de 8 menos x ao quadrado. Na parte de cima vai aparecer 8 menos x ao quadrado, que é a multiplicação desse por esse, menos x ao quadrado igual a zero. Lembrando que quando eu tenho uma fração igual a zero, basta que a parte de cima seja zero, que o numerador seja zero. Então a gente vai ficar com 8 menos 2x ao quadrado igual a zero. Vou dividir por 2 e vou passar o 8 para o outro lado, né? Então a gente vai ter x ao quadrado igual a 4. E aí x igual a 2 ou x igual a menos 2. Beleza? 2 ou menos 2. Tá aí a nossa solução. Repare que 2 e menos 2 está aqui dentro do intervalo, né? Está dentro do nosso intervalo. Raiz de 8 deve ser... Deixa eu pensar. É um número entre 2 e 3. Ele está mais perto de 3, né? Porque é quase a raiz de 9. Beleza? Então, o 2 e 3 está dentro do domínio. Então, show de bola. Então, aqui os nossos pontos críticos. Então, vou montar aqui minha reta real. Vou marcar os pontos. E aí a gente vai começar a ter que encontrar aqui os valores. Vamos lá. Botar a reta real. O primeiro extremo aqui é o menos raiz de 8. Depois disso vem o menos 2. Esse aqui é o meu extremo. Lembrando que eu não preciso classificar fora do meu extremo, né? Porque não tem sentido. Então vem o menos 2. Vou marcar aqui também com uma bolinha grande, que nem eu estava fazendo, porque ele é ponto crítico. Vem o 2, que também é ponto crítico. Vou marcar com bolinha. E aqui no extremo a gente tem o raiz de 8. Beleza? A minha função ela só está definida nesse intervalo daqui até aqui. Então não faz sentido eu marcar pontos aqui para eu saber o valor da derivada, tá bom? Então vamos lá, eu tenho que escolher um valor aqui, um aqui e um aqui. Então tenho que escolher 3 valores. No centro, com certeza eu vou escolher o 0, que eu quero facilitar minhas contas. Agora aqui, eu tenho que escolher algum valor aqui que seja menor do que raiz de 8 e maior do que 2. Beleza? Deixa eu pensar aqui uma maneira bacana da gente pensar em como resolver isso. A gente pode botar, sei lá, raiz de 7, raiz de 6. Acho que raiz de 6 deve ficar bacana. Raiz de 6 ele está entre raiz de 4, que é 2, e raiz de 8. Beleza? Ó, veja que eu escolho os valores de forma que a minha função fica fácil de calcular. Beleza? Então, vou escrever aqui o meu f' de novo. Minha função f'. Eu vou escrever ela depois de ter tirado o MMC aqui, tá bom? Então, eu vou escrever isso aqui. Ela é 8 menos 2x ao quadrado dividido por raiz de 8 menos x ao quadrado. A definição da função raiz é o número positivo a qual, multiplicado ele por ele, dá o valor que está dentro. Beleza? Ou seja, raízes são coisas sempre positivas. Raiz de 25, você sempre fala 5, porque é da definição da função raiz que seja 5, que seja maior do que 0. Beleza? Então, vamos lá. Vamos começar aqui a calcular os f's. Sendo assim, porque eu falei aquilo, né? Eu não vou me preocupar com a parte de baixo, assim como eu não me preocupava com os quadrados.
Eu sei que essa parte de baixo aqui vai ser sempre positiva, então estou tranquilo, não preciso me estressar com isso. Então vamos lá, vamos começar com a raiz de menos 6. Menos raiz de 6. Vou colocar aqui na minha função. Isso aí vai ser 8 menos 2 vezes raiz de 6 ao quadrado. Isso aqui tudo vai dar 6, né? Dividido por alguma coisa aqui, que é uma raiz, não vou me importar, eu sei que isso aqui é positivo. Então, na parte de cima a gente tem 8 menos 12, dá menos 4, dividido por alguma coisa positiva. Então, em cima eu tenho uma coisa negativa e embaixo eu tenho uma coisa positiva, né? Sendo assim, o sinal da minha função é menor do que zero. Ou seja, a derivada é negativa, a função é decrescente nesse intervalo. Então, vou marcar aqui. Menos, 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 menos. Agora, de menos 2 até 2. O que eu vou fazer? Vou fazer o f' de 0. F' de 0 é igual. Vou substituir, vai ficar 8 menos 2 vezes 0 ao quadrado, dividido por alguma coisa que é raiz. Então, não preciso me importar. Isso aqui, na parte de cima vai dar 8, na parte de baixo vai dar raiz de alguma coisa. Beleza? Na parte de cima está positivo, na de baixo está positivo, então isso aqui vai ser crescente no intervalo, né? Maior do que zero. Então, agora a última parte, f' de raiz de 6. Aqui vai ser 8 menos 2 vezes 6, dividido por alguma coisa na raiz. Então, aqui dá 12 a menos 4, raiz. Embaixo é positivo, em cima é negativo, então isso aqui é menor do que zero. Então, aqui a gente tem um momento em que a função é decrescente. Então, vamos botar aqui as nossas conclusões. Eu acho que deve caber aqui no cantinho. Repare que aqui a função estava decrescendo. E aí ela passou a crescer. Decrescendo, passou a crescer. Então, menos 2 é um ponto de mínimo. E aqui ela estava crescendo e passou a decrescer. Então, 2 é um ponto de máximo. Então, vou escrever aqui os pontos críticos. São menos 2, x igual a menos 2, que é mínimo. X igual a 2, que é máximo. Beleza? Agora os intervalos. O intervalo de crescimento, ele é onde a derivada é positiva. Então, de menos 2 até 2. E decrescente, onde a derivada é negativa. Daqui até aqui e daqui até aqui. Então, vai menos raiz de 8 até 2, até menos 2, unido com de 2 até raiz de 8. Então tá aí a nossa solução. Saiu um pouco desorganizada, mas é o que a gente tem de melhor para oferecer, né? Questão bacana. A gente tem que lembrar da regra da cadeia, senão a gente acaba rodando. Mas no mais é isso, né? Show de bola.